Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Amanhã tem São Paulo e Flamengo às 9h30 da noite. Cara, esse jogo promete, hein? Como que o Flamengo vai enfrentar o São Paulo? Vai com time titular? Vai com time reserva? Vai com time misto? O que você acha que irá acontecer? Eu acho que o Tite vai escalar um time misto, galera, porque a prioridade será a Copa do Brasil na quarta-feira que vem contra o Palmeiras fora de casa. E eu acho que o pensamento é esse mesmo. Tem que garantir a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Você pensa diferente? Comente aqui, quero saber a sua opinião, tá bom? Vamos lá pro vídeo então. As imagens são do canal Jogo Aberto da Band, link na descrição como créditos. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Simbora! Falar do lado bom da história, né? Porque o Flamengo vem colecionando bons resultados. E olha que há poucos dias o Tite foi vaiado, porque não dá espetáculo, não goleia, não é? O torcedor tá ficando exigente. Agora, jogo amanhã no Morumbi. Às 9h30 da noite, hein? Deve descansar um pouquinho também, né? Descansar nada, tem que ir pra cima deles. Agosto, um mês que pode definir o 2024 do Flamengo, com partidas importantes pela Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Amanhã à noite, no Morumbi, os comandados de Tite jogam pela manutenção da liderança diante do São Paulo. Já temos um jogo muito em cima agora, que é um dia de descanso para quem jogou e recuperação, para poder avaliar o adversário, para trabalhar em cima, para ver quem tem condições de poder fazer esse jogo que já é no sábado, um jogo que vale muito, vale a continuação da nossa liderança na competição. Hoje mais cedo, no Ninho do Urubu, o elenco fez o último treinamento antes do duelo na capital paulista. A tendência é que Tite escale uma equipe mista, preservando alguns dos principais jogadores. Pedro e Luiz Araújo, suspensos, já são desfalques confirmados. Everton Cebolinha também fica no Rio de Janeiro, tratando uma lesão na coxa sofrida no jogo contra o Palmeiras. Vai ser mais um jogo muito pegado, muito difícil. Ver que o professor fala de quem vai jogar, quem não, que é o melhor para o grupo. E a gente fala muito entre nós, parte médica, preparador físico, todo mundo. O objetivo é um só, tentar continuar na liderança. E nosso time sabemos que todo mundo é importante, então quem está no banco, quando entra faz a diferença. E quando tem que começar jogando, tem que dar o seu melhor. Quem pode voltar a ajudar é o atacante Bruno Henrique. Boa Ele está hora. recuperado de uma entorse no tornozelo e deve retornar à relação quase um mês depois. Um elenco fortalecido, quase completo, em um momento crucial da temporada. Cara, deixa eu dar uma ideia aqui. É só o Tite escalar Bruno Henrique e Gabigol no ataque, velho. Interessante, hein? São Jogo Paulo bom versus demais. Flamengo sempre é um grande duelo. No primeiro turno, o Flamengo venceu lá na sua casa, no Maracanã. E agora o São Paulo tem Copa do Brasil diante do Goiás, mas fez um 2-0 confortável. Mesmo placar aplicado pelo Flamengo no Palmeiras, mas aí a diferença de adversários, um da Série A, um da Série B. Quem vai poupar mais para esse jogo, na sua opinião? Será que teremos uma formação mais completa pelo lado do São Paulo? Luciano está suspenso. Loirão, o São Paulo acho que vai com o que tiver de melhor. Tá. São Paulo não vai abrir mão de jogar contra um Flamengo poupando seus principais jogadores. A ausência do Luciano ela é necessária pela suspensão. Mas o São Paulo não vai poupar os seus principais jogadores. O Lucas vai ficar fora contra o Flamengo. A Caleri não vai poder jogar porque vai estar descansando para jogar contra o Goiás. O São Paulo vai jogar com força que tiver disponível, força máxima, né? Os jogadores que estiverem disponíveis. O Flamengo tem o privilégio, porque é um dos melhores elencos que tem, mesmo você poupando algum dos seus jogadores, o Flamengo continua sendo muito competitivo. É um jogo muito difícil para o São Paulo, mesmo sendo aqui no Morumbi. Agora, então, vamos passar direto para as informações do São Paulo para esse jogo importante diante do líder do campeonato. Enfrentar o líder do Brasileirão para provar a força deste elenco. A diferença de 8 pontos pode cair se a vitória acontecer. O Flamengo jogou quarta, talvez poupe jogadores pensando no Palmeiras, por que não? A vantagem que o São Paulo abriu contra o Goiás é ótima, por isso, Zubeldia também pode fazer o mesmo. Pelo menos uma mudança vai acontecer na equipe titular, já que Luciano está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
E por falar em jogos importantes, os próximos, olha, serão daqueles. Temos Flamengo em casa, depois temos Goiás lá. Também tem a Libertadores, que é para nós, acho que é nosso objetivo principal. E tem duelo contra o Palmeiras também. Agosto promete, senhoras e senhores. No segundo e penúltimo treinamento antes do jogo de sábado, aqueles que atuaram por mais minutos na terça-feira realizaram um trabalho regenerativo, focado em recuperação muscular e exercícios de fundamentos técnicos. Ou seja, trabalhos táticos com os titulares apenas nesta sexta. Calendário apertado. Vamos ver como se recupera a gente, o que o treinador vai escolher para o sábado. Mas, repito, cada vez que a gente entra no Morumbi aqui, tem que respeitar a camisa e tem que dar o 100%. Bem, mal, mas dar o 100%. Pela segunda rodada do Brasileirão, no dia 17 de abril, vitória do Flamengo no Maracanã por 2-1. O time era comandado por Thiago Carpini. O gol tricolor foi marcado por Ferreirinha. Ano passado, se enfrentaram pela decisão da Copa do Brasil. E aqui o São Paulino tem ótimas recordações. Calendário apertado, pouco tempo para trabalhar de forma ideal os jogadores, enfim. Um cenário que todos já conhecem no futebol brasileiro. O São Paulo não usará isso como desculpa para o jogão contra o Flamengo, ainda mais por se tratar de uma partida que pode definir importantes rumos da equipe no Campeonato Brasileiro. Por enquanto, dá para dizer com bastante confiança que o Flamengo é candidatíssimo ao título. O que dizer do São Paulo, Dedê? Tem chance de título? Vai ter que mirar mais esse G4? Qual é a sua expectativa? Que o torcedor São Paulino não fique bravo comigo, mas para mim é uma vaga direta na Libertadores. Você tem que ser realista. Para mim, o São Paulo briga por uma vaga direta na Libertadores. Botafogo, Palmeiras e Flamengo são os candidatos ao Campeonato Brasileiro, que acho que tem até um elenco melhor do que o do São Paulo. Esse jogo contra o Flamengo, eu estava falando aqui, né, do São Paulo jogar com seus melhores, ou ir com força total e tudo mais, que estiverem disponíveis, também é um jogo que o jogador gosta de jogar. Contra time de qualidade, contra time bom, que dá visibilidade pro atleta, um jogo que mexe ali com as emoções dos jogadores. Vai ser um grande jogo aí pro São Paulo no Morumbi. Agora, pensando nas ausências significativas já de longa data do Pablo Maia e também do Alisson, o Luiz Gustavo a gente comentou, está fazendo essa função. Como é que o São Paulo vai resolver mais o seu meio-campo? Está no caminho certo? Tem o Marcos Antônio aí para estrear daqui a pouco. Mas esse pode ser um ponto complicado para o Subeldia na sequência do campeonato? Pode ser um ponto complicado. A gente, essa semana, se eu não me engano, elogiamos o trabalho do Luiz Gustavo no meio de campo, que ele cresceu um pouquinho mais depois da saída, enfim, triste ali do Alisson. Aliás, um abraço para o meu amigo Alisson. Boa recuperação para ele, que já está nesse processo. Eu não vou mentir aqui, eu estava ouvindo o jogo do São Paulo recentemente na rádio e vi um comentário na Rádio Bandeirantes, Loirão, que possivelmente o Alan Franco pode ser um desses volantes no São Paulo, ao lado do Luiz Gustavo. Não sei se o Zubeldia tem testado isso no treinamento, mas pode ser uma opção aí para dar um pouquinho mais de dinâmica nesse meio de campo. Seria uma pena, porque está jogando muito ao lado do Arboleda, é uma zaga que deu certo, mas enfim, às vezes na necessidade... Tem o Ferrarese, aí o Diego Costa foi embora. São Paulo talvez vá improvisar. Lembra que o Alisson não jogava nessa posição, né? Sim, o Dorival é que mudou essa história. Galera, temos aqui os palpites do jogo aberto para São Paulo e Flamengo. Olha só o que eles falaram. Aí é crise nos dois. Senhora, que jogo, hein? Rapidinho. É o jogo do São Paulo com o Flamengo. Chico. 2-2. E aí, Capela? 1-0 Flamengo. E pra você, Sgar? 1-0 São Paulo esse jogo. Dedê? 2-1 São Paulo e 2-1 Palmeiras. Pra mim é 2-1 Flamengo. 5-0 pro Flamengo. Pro Palmeiras. 5-0 pro Flamengo. Ó, e pra finalizar, teve medalha de ouro pro Brasil no judô, a Bia Souza. Opa! Parabéns! Bia Souza. Muito bacana, Parabéns. hein? E com isso, final de semana, seja gentil com todo mundo. Não... Então também informações aí sobre reforços, tá? Olha, São Paulo e Flamengo neste mês de julho, né? No mês de julho, então a gente tá vendo que foram 8 jogos pro São Paulo, 7 para o Flamengo. O São Paulo teve 58% de aproveitamento, o Flamengo melhor, 76%. São os dois aí que, bom, nos últimos anos, né, eles têm feito jogos aí bastante interessantes, decidiram, claro, a Copa do Brasil no ano passado. O Ferreirinha colocou ali, claro, a Libertadores, ele falou assim, a Libertadores pelo que o clube representa. E, de fato, são dois aí que estão buscando tetra, né? Afinal de contas, tem essa corrida também na Libertadores para ver quem é o primeiro tetra
assim como o Grêmio e o Palmeiras também estão nessa disputa. Mas amanhã ou no domingo é pelo Brasileiro, Breiler. Muitos compromissos nesse mês de agosto para as duas equipes, a dificuldade de dosar e saber poupar, porque é um xadrez para o treinador, tanto para o Zubeldia quanto para o Tite, decidir quais jogadores vão segurar, até porque a gente olha para o Flamengo, tem desfalques de peso. Pedro, a possibilidade do Arrascaeta ser poupado, Luiz Araújo fora, do lado do São Paulo... Cebolinha machucado, Luciano suspenso. Então, isso torna ainda mais difícil o quebra-cabeça de montar uma equipe competitiva para não desviar totalmente o foco do Campeonato Brasileiro nesse mês de agosto. Esse é o grande desafio dos treinadores que estão nessas três frentes, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Mas o Flamengo vem com uma confiança muito grande. São Paulo, 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, pelo contrário, 3 vitórias consecutivas na liderança. Então, um pouco mais tranquilo e até com mais margem para poupar pela vantagem que construiu. Mas, por outro lado... Se a gente comparar o nível dos adversários, São Paulo tem uma missão teoricamente mais fácil no meio da semana contra o Goiás, mesmo jogando fora de casa também é algo que o São Paulo pode administrar de uma forma relativamente mais tranquila do que o Flamengo. Talvez seja mais administrável a vantagem do São Paulo do que do Flamengo, né, Mari? Apesar do número, do placar ser o mesmo. Do placar, o adversário muda completamente, né, o panorama. Quando o Edu traz pra gente que primeiro assim, é inadmissível, né, o Luciano estar fora da partida porque tomou amarelo no banco de reservas, né, contra o Fortaleza, assim. É um time que encaixou muito, né, com a presença do Luciano, inclusive. Mas o Lucas fazendo essa função vai muito bem. Do que o Edu traz pra gente, o que eu penso é que contra o Fortaleza foi Nestor, o Luiz Gustavo e o Bobadilla. E eu achei um São Paulo muito travado, com muita dificuldade de desenvolver o jogo. Tanto que acho que foram 12 finalizações, só uma no alvo. Achei que teve essa dificuldade de fazer o jogo acontecer. E o Edu traz que é uma preocupação com o meio de campo do Flamengo, né? Então, esses 11 um pouco mais conservadores, pensando nesse meio de campo mais pegado, eu acho que pode impactar no time do meio para frente, porque foi com o Rato também daquele lado direito contra o Fortaleza. Mas é uma situação que o Zubeldia vai ter que pensar, porque o São Paulo emenda essa sequência de 3 jogos sem vencer, cai para sexto, não pode se distanciar muito desse grupo dos 4, né? E do lado do Flamengo, como é que o Tite vai equilibrar, Mari? Porque ele tem as peças importantes que jogaram, né? Já vem da partida contra o Goianiense. Foram muito bem contra o Palmeiras, mas tem ainda um jogo decisivo contra o Palmeiras. Ele tem um recorte muito bom, né, de Copa América, quando ele perdeu os principais jogadores e ele conseguiu fazer o time desenvolver, até pensando no Léo Ortiz numa outra função ali um pouco mais à frente da zaga. Então ele tem, acho que é o time que tem mais soluções, né, no Brasil, assim, o grupo que tem mais soluções no Brasil. Então, ele poupando a Arrascaeta, ele poupando... Tendo desfalque do Pedro, vai entrar o Gabigol. Eu acho que ele tem muita solução. Fala, Breila. Não, que vem num batido muito pesado também. O Tite não poupou contra o Atlético Goianiense, precisou entrar com os titulares contra o Palmeiras e agora vai ter um jogo pela Copa do Brasil, num gramado sintético, um adversário que vai exigir uma rotação maior do time. Então, por tudo isso também, o Tite vai ser obrigado ali, mesmo que não poupe de cara, a dosar a minutagem de jogadores para não correr o risco na Copa do Brasil e Libertadores, que tem Botafogo pela frente. É verdade, porque o Flamengo, ele tem, quando tem jogado no Allianz, ele muitas vezes já não é o Tite, né? Desde a época até do Dorival ali, né? O Flamengo tem... dificuldades. Dificuldades no sentido, assim, de colocar o time principal. Ele tem evitado colocar o time principal, exatamente. Mesmo sendo sempre partidas diretas ali contra o Palmeiras. E até se dá bem, né? Quando poupa, consegue bons resultados, mas no meio da semana não dá para poupar. Até imagine o peso disso para o Tite, mesmo que a classificação venha. O Flamengo confirme um bom resultado contra o Palmeiras no Allianz, mas com sufoco e poupando o jogador, o Tite não vai querer correr esse risco. Porque é uma sequência, né, em que o Flamengo ele tem clássico contra o Botafogo, ele tem altitude em Libertadores, mesmo tendo o primeiro jogo dentro do Maracanã, podendo fazer um baita resultado para até poupar de viagem, né? Tem feito isso também. Nesse sentido, ao contrário de Palmeiras e Botafogo que vão se enfrentar na Libertadores, o Flamengo vai ter uma viagem longa no final, né, do mês, no final dessa sequência, mas vai ser uma viagem longa aí também desgastante na Libertadores. O F90 está chegando, tá? Mas claro, a gente...
Galera, temos aqui a provável escalação do Flamengo com novidades, cara. Tá na tela aí, eu vou trazer aqui tudo pra você agora, a escalação do nosso Mengão. Escalação do Flamengo, treino indica Gabigol, Bruno Henrique e Carlinhos no time titular. Tite levará a campo para enfrentar o São Paulo neste sábado no Morumbi, um time bastante diferente em relação ao que venceu o Palmeiras por 2-0 na última quarta-feira. Dentre os que iniciaram contra o Alviverde, Léo Pereira é o único mantido no time titular. O Coluna do Fla noticiou primeiramente a provável equipe. Bruno Henrique volta ao time na ponta esquerda, Matheus Gonçalves joga aberto pelo outro lado e Gabigol se posiciona por trás de Carlinhos. Gonçalves e Gabigol, porém, têm a liberdade para trocar de posição. Confira o provável time, a provável escalação: Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Vinha, Léo Ortiz, Alan e Gabigol, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Carlinhos. Cara, na moral, é um timaço, né, cara? Galera, que time é esse, cara? Esse é o time reserva? Não, é um time misto, porque o Rossi tá ali, o Davi Luiz, o Léo Pereira, Matias Vinha, tem o Bruno Henrique, tem o Gabigol. Galera, que timaço, dá pra vencer o São Paulo, hein? Além de descansar vários titulares, Tite não terá à disposição Luiz Araújo e Pedro, suspensos. Everton Cebolinha, mesmo que exames eventualmente não apontem lesão, não constará na delegação. Gabigol volta a ser titular pela primeira vez desde fevereiro. A última oportunidade como titular foi nos 3-0 sobre o Volta Redonda e ele marcou um gol. Tá aí o Gabigol que vem com tudo, hein, galera? Tá a provável escalação na tela. Antes de sair do vídeo, deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho aqui. Deixe seu comentário. Gostou da provável escalação? O Tite, o Flamengo, tá certo de priorizar a Copa do Brasil quarta-feira que vem contra o Palmeiras fora de casa no sintético do Allianz Parque? Eu acho que sim. Cara, o Flamengo é líder do Brasileirão. Um empate amanhã não é um mau resultado, né? Se tratando que o Flamengo vai enfrentar uma grande equipe, que é o São Paulo, que deve jogar com força máxima contra o Flamengo, já que o São Paulo venceu o Goiás pela Copa do Brasil por 2-0. Então acredito que eles vêm com força máxima, galera. Dito isso, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!